A história da família Althoff em Santa Catarina teve início com o casal William e Wilhelmine. Naturais de Waldbrow, cidade da Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha. Em dezembro de 1861, eles migraram para o Brasil, partindo do porto da Antuérpia. Chegaram no Rio de Janeiro e de lá vieram para o Desterro, como era chamada a capital catarinense. Depois desta longa viagem, ainda foram submetidos a uma cansativa quarentena. Somente 8 meses depois, ao lado de outros 250 imigrantes, foram conduzidos para a colônia de Teresópolis. Tinham que capinar, tinham que plantar. No primeiro ano ainda deu enchente, no segundo ano deu chuva de pedra, e assim, essas intempéries, né, ia contra tudo, porque o que eles tinham era o que eles colhiam, e eles tinham que viver dali, não tinham dinheiro, não tinham nada. O grupo de imigrantes alemães veio com a promessa e o sonho de uma vida melhor. Mas o que eles encontraram foi uma realidade bem diferente. Então o Wilhelm e a Wilhelmina, que estavam lá da colônia de Teresópolis, né, passaram assim uma vida degradante até. Tanto é que a colônia, com o tempo, reduziu o número de habitantes, reduziu pela metade. E alguns desses habitantes foram para Santo Amaro, para outras colônias da redondeza ali, né, do estado, e para ver se encontravam uma vida melhor, porque aquilo ali era o fim do mundo, a terra era muito ruim, terreno muito pedregoso, e era impossível subsistir. Entre aqueles que deixaram Teresópolis para trás, estava um dos filhos de William e Wilhelmine, Peter Althoff. Em Santo Amaro da Imperatriz, ele conheceu e se casou com Clara Michel. O Peter e a Clara tiveram 14 filhos. Ele se dedicava a fazer arreios para cavalo, trabalhava com couro. E além disso também era um médico, né, que arrumava ossos. Ele não tinha formação de médico, mas ele arrumava ossos. O pai dele também arrumava ossos. Para proporcionar uma vida melhor aos seus filhos, Peter e Clara abriram um armazém. Assim, a família começou a aprender e desenvolver as aptidões de comerciantes. Tanto é que um dos filhos, que é o Augusto, que é o 8º filho, né, que também ficou em Santo Amaro, mas mais numa localidade lá de Santo Amaro chamada Poço Fundo. Ele foi lá, abriu uma loja também, de secos e molhados e tal, e tinha um engenho de cana. Esse engenho de cana, ele produzia açúcar e produzia cachaça. Augusto ingressou na política e se tornou o 2º prefeito de Santo Amaro da Imperatriz, ao mesmo tempo em que o seu armazém se tornava o mais importante para a região. Mas 2 de seus filhos, Paulo e Tarcísio, tinham planos diferentes. Eles partiram para Criciúma. Juntos, em 1952, inauguraram o Atacado Irmãos Althoff, dando início a esta história. Nos primeiros anos, a loja comercializava secos e molhados. Nós saímos de uma casa pequena, velha, para falar a verdade, era uma casa já bem antiga, bem velha, toda demolida. Mas depois passamos para o atacado novo, então foi uma maravilha, né? Aí era bom para trabalhar, tinha mercadoria à vontade, e aí eles construíram um depósito muito grande, para que o forte deles mesmo era o cimento, né? Era o cimento, o sal, e outras miudezas bastante, né? Tinha, né? Paulo e Tarcísio eram pessoas com personalidades e temperamentos diferentes, mas com muitas qualidades em comum. A primeira coisa foi
a seriedade deles, né? Eles eram muito bons, eram pessoas muito sérias, se trabalhava muito, eles eram trabalhadores, eles eram barbaridade, trabalhador, coisa de louco. E naquela época, sabe, precisava trabalhar. Se você queria ir para frente e produzir, você tinha que trabalhar e meter a mão, atender bem os fregueses, né? E foi o que aconteceu com eles. Eles formaram um atacado muito grande naquela época porque eles eram muito bem vistos, né? E todo mundo gostava deles, né? E o Paulo atendia a loja ali no balcão e tal. E o Tarcísio, eles compraram um caminhão e o Tarcísio ia para São Paulo, para Porto Alegre, buscar mercadoria. Numa época em que passava pela beira-mar, tinha aqueles trilhos de madeira na beira-mar, né? Deus o livre sair fora do trilho de madeira, já dava uma encrenca danada, né? Mas, de qualquer maneira, era uma maneira de fornecer a região bem legal, né? Com abundância de produtos e tal, e que foram pioneiros nisso aí, aqui na região. Criciúma estava se convertendo em um dos mais importantes centros econômicos de Santa Catarina. E Paulo e Tarcísio se tornaram inspiração e estimularam o surgimento de novos empreendedores. Com certeza era do ramo. Eu conheço a dupla, os dois irmãos, da década de 60, melhor de 50, quando eu ainda era professor. Eu, quando lecionava na escola aqui de Morro Bonito, estudava no Lapagesse, em Criciúma, e eu aproveitava essa minha viagem fazendo algumas compras. E normalmente comprava também num preço de atacado e distribuía depois para os pais dos alunos a um preço de varejo. E o Altoff era uma das casas que a gente sempre frequentava. E muitos dias eu me sentava em cima de um saco de produtos que tinha ali em cima de uma caixa e ficava observando a comunicação dos dois, mais especificamente o Paulo, que ele é mais extrovertido, mais brincalhão, a maneira com que ele atendia os clientes. Isso até me despertou em mim também o interesse do comércio. Em 1958, Paulo e Tarcísio já estavam convencidos de que havia muito espaço para o atacado crescer. E surpreenderam a todos com um investimento audacioso. Então saíram à procura de um imóvel para fazer uma loja maior, né? Então acharam ali, 200 metros mais abaixo, na mesma rua, Henrique Lage, uma chácara chamada Chácara Santa Helena. Compraram o terreno e era assim, vamos supor, 100 mil réis por ano. Sei que a cidade toda veio dizer que eles estavam malucos e iam quebrar, né? Isso era impossível de pagar. Mas eu sei que eles deram um jeito de pagar o tal terreno. E em seguida começaram a construir a loja para implantar o atacado esse, né? E construíram e aí sim tinham uma quantidade de mercadoria grande e tal. Eles tinham uma distribuição de vários produtos. Ele era um dos maiores atacados da região e muitos aqui se abasteciam através deles. Inclusive, eu mesmo antes de ter o comércio, muita coisa era comprada na loja deles para repassar para os pais das crianças. E a partir de 1960, quando abri o comércio, então passei a ser cliente deles, comprando por atacado na revenda de muitas coisas, de muitos produtos que eles tinham e também constava na relação dos meus produtos na minha loja. Bom, a essas alturas houve a necessidade de ampliar o negócio, porque estava crescendo, então viram que o negócio era viável. Então, aí começaram a colocar vendedores, tal, chegaram a ter 11 vendedores, né? 11 viajantes no sul inteiro. E interessante que naquela época o vendedor ia lá vender, depois o pessoal ia entregar. Na outra passada do vendedor, ele recebia aquela mercadoria, a primeira, e trazia o dinheiro na bolsa. Uma coisa assim bem diferente do que hoje, né? Hoje é impossível fazer isso, né? Aquele jeito brincalhão do seu Paulo, aquela amizade que ele formava, fazia com que os clientes também, ao irem nas lojas dele para compra, paravam para ver as brincadeiras deles, que sempre tornava o ambiente mais agradável. Aquele humor dele que contagiava o ambiente. Mas, de qualquer maneira, o atacado, assim,
creio que ele foi importante para a região, tanto é que lá pelas tantas, aqui na região tinham cerca de 10 atacados. Todos se dando muito bem, um emprestava dinheiro para o outro, era uma coisa maravilhosa, a convivência. Mas mostrou que o indicador de direção era aquele, estava certo, né? Precursores, destemidos e com uma vocação autêntica para a profissão de comerciantes, Paulo e Tarcísio Althoff anteciparam em muitas décadas o conceito de atacarejo em Criciúma. O comércio de Criciúma acho que deve muito à dupla Paulo e Tarcísio. Pelo fato como que eles atendiam, a forma que eles distribuíam. Normalmente eles tinham distribuição de produtos, por exemplo, o açúcar de usina, cimento, eles eram praticamente os únicos distribuidores e eles muito contribuíram para o incentivo do comércio de Criciúma. Paulo e Tarcísio estavam sempre atentos a possíveis investimentos e desafios. Em 1977, seus olhos voltaram-se para Imbituba. Aproveitando uma grande oportunidade que surgia à sua frente, inauguraram o primeiro Althoff Supermercados, dando início à rede varejista que nas décadas seguintes ganharia destaque no sul de Santa Catarina. 3 anos depois, em 1980, Criciúma recebeu o segundo Althoff Supermercados, no bairro Michel. E em 1984, na cidade de Uruçanga, a rede Althoff chegava à sua 3ª loja. O bom começo do Althoff Supermercados fez a empresa tomar uma importante decisão sobre o seu futuro. Durante alguns anos, o atacado Althoff existiu em conjunto com os supermercados Althoff. Mas uma mudança no próprio contexto econômico daquela época foi fazendo com que os atacados fossem perdendo relevância, ao mesmo tempo em que os supermercados iam crescendo. E naquele momento, a empresa optou então por encerrar o ciclo do atacado e começar a cuidar mais da expansão do Althoff Supermercados com a abertura de novas lojas. Agora, com dedicação exclusiva aos supermercados, a rede iniciou uma rota de desenvolvimento, modernização e principalmente de uma aproximação cada vez maior com as famílias catarinenses. Passaram-se alguns anos desde a inauguração das 3 primeiras lojas. Tempo necessário para aprendizados, vivências e convicção nos próximos passos. Em 1996, o Althoff Supermercados retoma sua expansão com a inauguração da filial de Garopaba. E prossegue nos anos seguintes com a chegada em Orleans, Laguna, Tubarão, Cocal do Sul, a segunda filial de Criciúma, no bairro Pinheirinho, ao distrito de Caravaggio, em Nova Veneza, a 3ª loja de Criciúma, agora no bairro Metropol, e inaugurando sua 12ª filial em Morro Grande, distrito do município de Sangão. Com o Althoff Supermercados já presente em grande parte do sul catarinense, o próximo passo foi potencializar ainda mais as suas perspectivas de crescimento. Ação que vem exigindo a incorporação de tecnologias avançadas. A tecnologia é cada vez mais um facilitador de todos os nossos processos. Ela nos permite ter o estoque adequado, com o sortimento mais relevante, com o menor preço, para a maior satisfação dos nossos clientes. Nós investimos em plataformas e sistemas para que a gente possa ser cada vez mais efetivo na qualidade e atendimento ao nosso consumidor. Além disso, investimos também em pessoas e em parcerias, como o programa de pesquisa em Big Data que temos em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o MIT. Acreditamos que a tecnologia vai ser cada vez mais um dos vetores de crescimento da rede Althoff e de qualidade no atendimento ao nosso cliente. O Althoff Supermercados
tem agora a terceira geração à frente da empresa. Foram muitas transformações, superações, investimentos e aplicação de estratégias que aproximam cada vez mais a marca Altoff da sociedade. Mudanças necessárias para atualizar seu modelo de gestão e acompanhar os novos hábitos de consumo. Mas muitas lições deixadas pelos fundadores são seguidas até hoje. Entre elas, a relação ética e transparente com seus fornecedores. Mas a gente sempre foi parceiro deles. Por quê? Acreditando na capacidade e na honestidade, na seriedade deles. Então eu acho, assim, no supermercado Altoff, na firma Altoff, eu acho eles assim uma firma idônea, fora de sério e que deve ter a credibilidade de todos os parceiros que quiserem vender para eles, porque pode ter confiança, são sérios, honestos. A partir do instante em que as portas se abrem a cada manhã, o que prevalece é a vontade de ajudar o consumidor. Ao se colocar no lugar de quem entra em suas lojas à procura de um produto, o Altoff Supermercados desenvolveu uma empatia personalizada com seus clientes. Bom, a gente faz com que o cliente se sinta bem, faça suas compras, que se sinta bem aqui dentro, que a gente não quer o cliente só para hoje ou amanhã, a gente quer para sempre, quer que ele saia satisfeito, né? E a gente também fica satisfeita a hora que o cliente também sai contente com seus produtos. Se falta alguma coisa a gente vai atrás, né? Porque eu sei que é muito chato, de repente chega num lugar que é um produto, não acha, então a gente sempre tem que estar apoiando, tá procurando algo, de alguma coisa que não encontrou, então a gente tem que estar sempre acompanhando o cliente também. O Altoff Supermercados não chegou aos 70 anos olhando apenas para dentro de suas lojas. Ao entrar em uma nova cidade, um de seus primeiros passos é ativar o seu perfil solidário, disponibilizando recursos e atuando ao lado das instituições que se dedicam às causas sociais. O Altoff tem por princípio apoiar programas filantrópicos nas cidades onde a gente está inserido. A gente acredita em melhorar a vida das pessoas através de programas de incentivo ao esporte, à educação infantil, ao acolhimento aos idosos, à prevenção ao câncer de mama e apoio às crianças com câncer. Nós fazemos isso porque acreditamos que uma empresa forte é uma empresa bem integrada com as comunidades onde ela está inserida. A Amadeus é uma organização de inovação social que tem 62 anos e ela trabalha pela transformação da condição de vida das pessoas que ela atende. E nós entendemos que nesse novo desafio do século XXI, onde a economia é digital, onde a economia é 4.0, a gente precisa estar conectado a essas novas tecnologias, mas também as novas alternativas e entender que se não houver a participação efetiva das empresas, como a Rede Altoff, investindo socialmente, o nosso trabalho eu acho que fica mais difícil, né? E talvez a gente não alcance e não tenha o impacto que a gente pretende gerar. Então nós somos de fato muito agradecidos e honrados em ter a Rede Altoff como uma das apoiadoras da Amadeus. O Bairro da Juventude é uma instituição que este ano ele faz 73 anos. Atendemos hoje 1.600 crianças, jovens, adolescentes, famílias. Não é um trabalho, é uma missão e temos para isso o apoio de toda uma comunidade. E, claro, o Altoff entra nisso quase que desde o primeiro ano de Bairro da Juventude. Muito forte, trabalho de responsabilidade social muito forte, uma aproximação muito grande com o bairro e o que nos faz fortes é esse entrosamento que o bairro tem com a comunidade, esse crédito que o bairro tem com a comunidade, esse acreditar do Altoff
que é um dos grandes contribuintes do bairro, para nós é importantíssimo. O Altoff Supermercados tem o seu lugar em Santa Catarina. Sua estrada até aqui foi marcada por experiências e aprendizados. Muita coragem para corrigir, transformar e melhorar. Uma evolução que hoje faz milhares de famílias sentirem-se acolhidas e respeitadas. Conquistas que têm como principal pilar a Nação Altoff. Mulheres e homens que ao longo destes 70 anos ergueram o conceito de um supermercado que constrói histórias de vida. São 21 anos, né? Eu comecei com 21, 22 anos na empresa, né? Hoje eu estou com 43. Me formei, eu tive minha família, fiz minha casa, né? Construí toda a minha vida pessoal, vamos dizer assim, está entrelaçada com o Altoff, né? Minhas conquistas todas foram junto com o Altoff. Então, é um desafio todo dia. A nova gestão é diferente, né? Tem desafios diferentes, mas são desafios que vêm para agregar e crescer. E assim como eu vejo que tem muitos que vêm das lojas, que se destacam nas lojas e que a empresa dá oportunidade, né? A Nação Altoff é formada por pessoas que sabem o quanto são importantes no futuro que se desenha para a rede de supermercados nas próximas décadas. Nós, com base nas informações e a utilização inteligente dessas informações, nós nos sentimos aptos a extrapolar os limites do estado de Santa Catarina. O nosso grande próximo passo é a entrada no Rio Grande do Sul, um estado próspero, um estado vizinho, um estado amigo, em que nós nos sentimos confortáveis de, junto com a Nação Altoff, levar e fazer tudo aquilo que a gente já conseguiu fazer no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul. Um olhar audacioso e metas grandiosas para o futuro. Foi com este entusiasmo e energia que os irmãos Paulo e Tarcísio Altoff começaram esta história que hoje completa 70 anos. Mais do que sobreviver ao tempo, uma paixão que continua sendo o bem maior da empresa e a principal referência para as novas gerações. Temos saudades do trabalho do nosso Paulo, do nosso Tarcísio, no tempo de Criciúma, para a década de 50 e 60, onde estava no auge, né? E hoje a empresa continua ainda com a sucessão trabalhando. Isto acho que é um orgulho para o sul catarinense. E é assim, do único jeito que sempre soube trabalhar, que o Altoff Supermercados seguirá em frente, mantendo no coração da empresa os valores que fortalecem e renovam a sua marca. O que se projeta para o futuro do Altoff é que a empresa continue crescendo de forma cada vez mais acelerada, porque muito bem fundamentada nos nossos valores. Valores como o respeito e a admiração que a gente tem pelos colaboradores que fazem o Altoff todos os dias, valores como a transparência e a ética com que atendemos os nossos clientes, valores como a parceria que a gente tem com as comunidades em que estamos inseridos e, fundamentalmente, porque acreditamos que comprar bem nos permite viver melhor.